Olá, meu nome é Ronald e você sabe o que é um paradoxo? Paradoxo é uma língua, como é que é? Uma forma de linguagem, é uma figura de linguagem ou figura de pensamento, ou um exercício mental, pode ser. Também pode ser chamado de oxímoro. Isso é que consiste na ideia de expressão de ser uma ideia. Um exercício mental pode ser uma ideia contraditória, pode ser construído, pode haver elementos de contradição ou ser contrastante. É isso, basicamente. Tipo, o paradoxo é realmente confuso. É uma ideia que ela se autocontradiz ou tem esse autocontraste. Tem vários exemplos de paradoxos, tem vários tipos de paradoxos. E paradoxo pode ser aplicado na matemática, na filosofia, na psicologia, na física, na metafísica e em várias outras partes do pensamento. É realmente um exercício feito para bugar a mente da pessoa. Existe paradoxo verídico, que é aquele com base em raciocínio lógico correto que leva ao resultado improvável, como por exemplo o paradoxo do hotel infinito, ou o paradoxo do hotel de Hilbert. Mesmo um hotel com infinitos quartos esteja completamente cheio, ele ainda pode receber hóspedes. Ou o paradoxo falsídico, é aquele com base em um raciocínio falso, que leva a resultados incorretos, ou por exemplo o paradoxo do enforcamento inesperado. Esse paradoxo do enforcamento inesperado eu não entendi de primeiro, então eu não vou explicar aqui porque eu não entendi de primeiro. Mas existe o paradoxo verídico, falsídico e o paradoxo condicional. É aquele que depende da relação entre a causa e a consequência, que gera muitas vezes um problema difícil de solução, pois um fato se origina-se do outro, que por sua vez originaria aquele fato. Como se pode perguntar, tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou um perfeito exemplo de paradoxo condicional é o paradoxo do avô. Vamos supor que o seu avô tenha sido um cara não muito agradável e tu resolva viajar no tempo, que tu tem acesso a uma máquina do tempo, ou poderes de viagem no tempo, e tu resolve viajar no tempo para matar o teu avô. Eu também não sei porquê, mas segue o exemplo, só segue o baile. Supondo que tu encontre teu avô nos anos 30, é só um exemplo, e mate ele antes dele conhecer a sua avó. Se tu matou o teu avô antes dele conhecer a tua avó, o teu pai ou a tua mãe nunca nasceram. Se eles nunca nasceram, eles nunca se encontraram futuramente, nunca tiveram relações, por consequência tu nunca nasceu. Se tu nunca nasceu, como tu viaja no tempo e matou o teu avô? Isso é um exemplo de paradoxo condicional. É um paradoxo. Isso é um paratóxico. É tóxico, muito tóxico. Ele depende da sua própria existência para existir. O elemento, o sujeito, o viajante, depende da própria existência para poder continuar existindo na linha do tempo. Ou seja, uma das regras da viagem no tempo, se um dia tu for um sortudo e tiver uma máquina do tempo, o poder de viajar no tempo e viajar no tempo, não faça mal a membros da tua família que estejam diretamente ligados à tua existência, como o teu pai, o teu avô, o teu bisavô, sabe? Linda assim, né? Não faça mal a eles. Exemplos de paradoxos. Estamos vivendo em uma guerra pacífica. Ou prazer é doloroso para aqueles que amam. Ou estou cansado de ouvir verdades mentirosas. Ou a sua sinceridade falsa engana muita gente. Ou não me esquecerei do ódio amoroso que ele sentia por mim. Ou ela demonstra sua humildade arrogante em palavras supostas sabedoria. Ou covardia do herói nunca foi mais esquecida. Ou a confiança do cético é inabalável. Ou o som do silêncio. Eu adoro escutar o som do silêncio. Tipo assim, o silêncio ele não tem som, mas eu adoro escutar o som do silêncio, entende? É uma figura de linguagem que apresenta contradição. Isso é um paradoxo. Existem paradoxos na metafísica, na física, na matemática, na psicologia e várias áreas do conhecimento que estuda principalmente tipo a mente ou o raciocínio, ideias de contradição muito loucas. Alguns tipos de paradoxos.
muito famosos que já foram apresentados. Tipo, tem o paradoxo de Bootstrap, o paradoxo do autor, o paradoxo do avô, que eu citei aqui, o paradoxo do parco de Teseu, o paradoxo dos gêmeos, o paradoxo de Epicuro, o paradoxo da tolerância, do conhecimento, de Moravec, da amizade, autoconsciência, dicotomia, Russell, interesse dos números, aniversário, paradoxo de Fermi, paradoxo da fama, paradoxo do teletransporte e um dos meus preferidos, o paradoxo do Pinóquio. Pinóquio, ele é um personagem da literatura inglesa ou britânica, sei lá, da literatura, que um dos elementos principais do Pinóquio, não, eu acho que é aquela literatura italiana, já que se passa na Itália e o Geppetto é italiano. Enfim, um personagem Pinóquio, ele tem uma habilidade muito interessante, um dos elementos que compõe ele. Se ele mentir, o nariz dele cresce. Porém, se ele falar a verdade, tipo, o nariz dele não cresce. Então, ele foi um personagem criado para uma alegoria para ensinar as crianças a não mentir. Porque, teoricamente, tu ensinar as crianças a não mentir para elas serem certinhas na vida, sei lá. O Pinóquio, ele não pode mentir, senão o nariz dele cresce. Então, se o Pinóquio falar a seguinte frase: o meu nariz vai crescer agora, o nariz dele cresce ou não? Tipo assim, o meu nariz vai crescer agora, ou seja, uma afirmação. Então, o nariz dele deve crescer, mas o nariz dele só cresce quando ele está mentindo. Porém, ele disse a verdade, ele afirmou algo. E como ele afirmou, como ele disse uma coisa, uma afirmação, tipo uma afirmação, sei lá, certeza, o nariz dele não vai crescer, porque ele não mentiu. Mas como o nariz dele não cresceu, o nariz dele vai crescer. Então, ele tá dizendo a verdade, então o nariz dele não deveria crescer. Entende porque se chama paradoxo do Pinóquio? Também existe vários paradoxos. Tem o paradoxo do barco de Teseu, que foi apresentado de maneira extraordinária no penúltimo ou último episódio de WandaVision, aquela série, com o Visão da fantasia da Feiticeira Escarlate, encontrando o Visão branco. Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Naturalmente. O navio de Teseu é um artefato em um museu. Com o tempo, suas tábuas de madeira apodrecem e são trocadas por novas tábuas. Quando não resta qualquer tábua original, ele ainda é o navio de Teseu. Além disso, se essas tábuas removidas são restauradas e remontadas sem a parte podre, esse seria o navio de Teseu? Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio. Então estamos de acordo. Ambos são o verdadeiro navio. Tanto o que foi restaurado, tanto o que foi remontado com tábuas novas, quanto as mesmas ficavam podres e tinham que ser trocadas, tanto o que foi restaurado com as tábuas velhas. Teseu agora tem 2 barcos, assim como o Visão solucionou o próprio caso no último episódio de WandaVision. Tipo, o barco de Teseu tá metafísica, o Pinóquio, eu não sei, eu acho que tá metafísica também. Se o Curupira, conhece o Curupira, aquele personagem da literatura brasileira, do folclore brasileiro. O Curupira, ele é um personagem do folclore brasileiro que tem os pés virados para trás. Ou seja, quando ele anda, as pegadas são invertidas. O Curupira é um personagem do folclore brasileiro. Se tu nunca aprendeu isso, por caso tu nunca tenha ido na escola, nunca, ele é um personagem da literatura brasileira que é responsável por proteger as matas e as florestas de malfeitores. Um eufemismo pra gente cruel e babaca. Malfeitores. Enfim, o Curupira, por ter os pés virados para trás, ou seja, as pegadas dele são ao contrário. Se o Curupira fizer moonwalk, aquele passo do Michael Jackson que ele vai para trás, ele vai para frente ou vai para trás? Ele vai para frente com os pés virados para trás. Esse tipo de comentário, o Curupira fizer moonwalk, ele vai para frente ou vai para trás, eu não sei se pode ser considerado um paradoxo semelhante ao paradoxo de Pinóquio. Mas enfim. Também existe o paradoxo de Fermi, que é um paradoxo da
a física acho que mais da astronomia, que tentaria, né, explicar por que ainda não fizemos contatos com vida fora da Terra. Também existe o paradoxo, eu não sei se a Floresta Negra, ele é um paradoxo ou é só uma hipótese, acho que é um paradoxo. Existe o paradoxo de Russell, também é da física, eu acho. Embora afete do conhecimento de Epicuro, o paradoxo de Epicuro é um paradoxo da filosofia. O paradoxo dos gêmeos, que é muito popular na astronomia, quem estuda o espaço, quem estuda o tempo. O paradoxo dos gêmeos se consiste em supondo que tu tem um irmão gêmeo, ambos nasceram no mesmo dia, com poucos minutos de diferença. O teu irmão gêmeo é 5 minutos mais novo do que tu. Ambos são igualmente semelhantes, têm a mesma idade, a mesma aparência. Se tu entrar no foguete e ir para o espaço e o teu irmão gêmeo ficar na Terra, supondo que tu viaje meses no espaço. Quando tu voltar para a Terra, por conta da falta de gravidade e meio que a relatividade, que mexe com interferência temporal e coisas do tipo, tu não vai aparentar ter mudado muito, ter envelhecido muito. Porém, como o teu irmão gêmeo ficou no planeta Terra, ele envelheceu muito. Esse exemplo pode ser mostrado muito bem naquele filme Interestelar, que é um dos maiores filmes sobre quem estuda astronomia ou astrofísica. É um filme extraordinário que eu recomendo. Tipo, existem milhares de paradoxos sobre campos diferentes e sobre as mais variadas áreas. Se tu quiser que eu explique o que são cada um desses tipos de paradoxos, por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal e comente, ou tipo, compartilhe. E principalmente faz isso que tem que fazer, né? Compartilha, coisa tal. Bom, meu nome é Ronald e esse vídeo é sobre vlogs, ficção científica, teorias, paradoxos. Até um próximo vídeo. Valeu!